Olá pessoal, vou fazer hoje mais uma atualização rápida. Teve alguma repercussão o vídeo que eu fiz ontem e gente que eu não ouvia falar há muito tempo se manifestou. E como eu disse ontem, também é bom para mim, né, para me manter ocupada. Eu tô ocupada, eu tô lendo, eu tô me atualizando, tô lendo livro, não só me alimentando de reportagem, análise. Eu tô, obviamente, me atualizando sobre isso, mas eu também tô lendo livro e para pensar em outra coisa. Primeira coisa, três coisas que eu quero comentar no vídeo de hoje. Hoje os judeus do mundo inteiro estão jejuando, sabe? Não por causa da guerra, é um jejum que existe já há mais de 2000 anos, que foi instituído pela rainha Esther, quando nós estávamos nesta mesma situação que nós estamos hoje, sofrendo ameaça de extermínio por parte da Pérsia, do Irã. A mesma situação. A rainha Esther, então, determinou um jejum e o Eterno deu vitória aos judeus daquele reino, não esquecendo que essa vitória, sabe, não foi metafísica. O rei Assuero, ele autorizou, lançou um decreto autorizando os judeus a retaliarem, a matarem aqueles que estavam querendo matá-los. E é exatamente o que nós estamos fazendo hoje. Para a mentalidade do século XXI é chocante, mas é uma questão de sobrevivência. São eles ou nós, sabe? Então, graças a Deus, nós temos mais força militar, nós temos também um apoio poderoso dos Estados Unidos e nós vamos ter vitória. E essa é uma vitória, a derrocada do regime islâmico no Irã, não é só uma vitória para Israel, é uma vitória para todo o mundo, sabe? E para quem ainda não sabe, é uma vitória também para o mundo árabe. Porque as pessoas, não sei, nem todos talvez saibam, mas os iranianos não são árabes, eles são persas. Outra cultura, outra língua, outra civilização. E até a maneira como eles receberam o Islã é diferente da maneira do Islã que foi divulgado pela Arábia, pelo profeta Muhammad, sabe? Então, existem duas facções no Islã, o sunismo e o xiismo. 80% dos árabes do mundo são sunitas que seguem a Arábia Saudita. Tem a Arábia Saudita como líder, porque Muhammad era de lá. E tem os xiitas que são liderados pelo Irã. E poucos, os Houthis no Iêmen também são xiitas, e algumas partes da Síria também são xiitas, mas eles são uma minoria. Então, eles não se entendem muito bem. E o que acontece é que os países árabes têm medo do Irã. Arábia Saudita, Kuwait, que outros? Bahrein, Jordânia, Catar, sabe? Então, quando a guerra foi anunciada, esses países árabes, alguns deles que têm bases militares americanas e têm fortes relações econômicas com os Estados Unidos, declararam neutralidade. E, obviamente, no início da guerra, condenaram fortemente Israel por uma questão de segurança, sabe? Só que o Irã não se contentou em atacar Israel. O Irã atacou também vários países do Golfo, do Golfo da Arábia Saudita. E a resposta foi uma mudança de mentalidade dos países árabes.
Se antes eles estavam com uma neutralidade, achando que assim eles iam ser protegidos da fúria do Irã, isso não aconteceu, porque o Irã atacou eles também. Então eu quero fazer uma atualização para vocês da situação atual. A situação atual geralzona, sem ir de país em país, é que os países árabes formaram uma coalizão junto com os Estados Unidos e Israel. Sabe? Os que não permitiram, como a Arábia Saudita, não permitiam no início que a utilização do seu espaço aéreo para aeronaves americanas e israelenses, agora está permitindo, sabe? Inclusive está ameaçando entrar ofensivamente no conflito. Eu fiz um resumo que eu vou ler rapidamente qual é a situação de cada um dos países árabes nesse conflito. Os Emirados Árabes Unidos estão em estado de ruptura diplomática. O país anunciou o fechamento, hoje, dia 2 de março, o fechamento da sua embaixada em Teherã e a retirada de todo o corpo diplomático. Está em coordenação com os ataques aéreos que atingiram o aeroporto de Dubai e com uma violação flagrante da soberania nacional e atos de terrorismo. Eles classificaram o ataque aos Emirados por parte do Irã como ato de terrorista e, obviamente, fecharam o espaço aéreo deles. A Arábia Saudita, que vinha tentando uma aproximação diplomática com o Irã já há bastante tempo, nos últimos anos, mudou o tom completamente. O Ministério das Relações Exteriores saudita chamou as ações iranianas de agressão descarada e afirmou que o reino está pronto para colocar todas as suas capacidades militares à disposição dos vizinhos atacados, como Omã e Bahrein. E em apoio declarado agora aos Estados Unidos. Embora não estejam participando diretamente dos bombardeios ao Irã, os sauditas autorizaram o uso de seu espaço aéreo para interceptações e operações de apoio logístico. O Bahrein, o país confirmou que a base da 5ª Frota dos Estados Unidos em seu território foi alvo de mísseis. O governo de Manama reafirmou o direito legítimo de resposta e está em coordenação direta com Washington. Kuwait, após ter a base aérea de Ali Al-Salem e o aeroporto internacional atingidos, o Kuwait expressou solidariedade total ao bloco liderado pelos Estados Unidos e Arábia Saudita, suspendendo aulas e serviços públicos não essenciais. Países árabes. A Jordânia tem atuado ativamente na interceptação de mísseis e drones iranianos que cruzam seu território em direção a Israel, alegando defesa da própria segurança nacional. O Catar, historicamente um mediador, viu a mediação tornar-se impossível após ser alvo de 65 mísseis iranianos. O governo catariano agora se alinha publicamente às coordenações do Conselho de Cooperação do Golfo. Então, resumo da ópera, os países árabes do Golfo, que antes temiam ser vítimas colaterais de uma guerra entre Estados Unidos e Irã, agora se sentem alvos diretos. Isso criou um alinhamento sem precedentes com os Estados Unidos e facilmente, tacitamente, com Israel, sob o argumento de que o regime iraniano se tornou uma ameaça existencial para toda a região